Olá, amigos e colegas. Hoje temos uma novidade bem legal aqui para começar a falar para vocês. Vamos começar uma série de entrevistas com alguns especialistas e nada mais justo e legal de começar com a doutora Fernanda. A doutora Fernanda, formada em veterinária na Universidade Federal de Lavras, fez o mestrado dela na USP, e é uma fundadora e sócia da Mobilibet. Ela que começou aí a empreender na área de ultrassonografia móvel aqui na nossa região. Então, Fê, obrigado por estar aqui. Bem legal ter você aqui como primeira entrevistada. Eu que agradeço o convite e também estou muito feliz aí com a sequência de entrevistas que a gente vai ter. Legal. Bom, o tema escolhido para a gente conversar aqui hoje é ultrassom com Doppler. Então, queria que a Fê pudesse falar para a gente um pouquinho o que é ultrassom com Doppler. Ultrassonografia com Doppler é um método diagnóstico, né? É uma avaliação complementar aí, é o modo B, que a gente faz para ter informações sobre a vascularização de um órgão ou de uma estrutura. Né? A gente pode fazer a avaliação com Doppler colorido, quando a gente tem informações sobre a vascularização através de cores, né? Então, a direção do fluxo, a velocidade através dos tons de cores, né? O Doppler pulsado, que é quando a gente tem um traçado espectral, né? A gente consegue informações sobre velocidade, informações numéricas, né? Então, o pico sistólico, a velocidade final na diástole. E a gente tem o Doppler de amplitude, né? Ou Doppler power, né? Que ele dá informações também sobre a velocidade através de tons de cores. Legal. Tá, então, assim, fala para o pessoal aí quais são as grandes indicações de você pedir um ultrassom que tenha a avaliação Doppler incluída. Por que eu não peço um ultrassom normal sem o Doppler? Por que eu peço um ultrassom com o Doppler nos pacientes? Dá um exemplo aí de um paciente que você acha que o Doppler ajudaria mais. Toda vez que é importante a avaliação da vascularização de um órgão ou de uma estrutura, a gente pode pedir o ultrassom abdominal com Doppler dessa estrutura ou desse órgão, né? Então, toda vez que a gente tem que avaliar a arquitetura vascular dessa estrutura ou desse órgão, né? Avaliar se tem uma alteração, né, das velocidades ou dos índices de resistividade ou de pulsatilidade, a gente pode lançar mão dessa ferramenta. Então, existem alguns exemplos básicos, né, assim, que já estão mais na rotina, que é, por exemplo, a avaliação de um shunt hepático, né? A gente pode usar o Doppler nessa pesquisa e avaliações que talvez sejam mais rotineiras, né? Então, avaliações de se existe fluxo ou não dentro de uma neoformação, né? Avaliação se a arquitetura vascular de um linfonodo está preservada ou não, né? Por exemplo, a gente fez essa semana, né, a avaliação do Doppler de algumas estruturas, alguns linfonodos reativos, né, que o objetivo era realmente avaliar se a arquitetura vascular estava preservada ou não. Né? E por quê? Porque se a gente tem uma alteração da arquitetura vascular nesses linfonodos, provavelmente a gente está pensando em prognóstico pior de uma doença. Né? Então, toda vez que realmente precisa saber se há fluxo ou não, se há alteração do fluxo ou não, a gente pode pedir o Doppler adicional ao exame ultrassonográfico. Legal. Bom, eu queria falar um pouquinho agora, especialmente, que eu sei que você é bem aprofundada no assunto, sobre a parte renal. Né? O rim é um órgão que necessita muito de perfusão e o seu mestrado fala muito, estuda muito essa parte. Então, fala especificamente sobre as indicações do Doppler pensando no rim. Como funciona isso, o que eles trazem de informações, tipo de ferramenta usando ali especificamente no rim. Então, na verdade, assim, como você já falou, o rim é um órgão bastante perfundido, né? Ele não pode ficar sem vascularização, né? Tanto que a diástole dele nunca chega a zero, né? Então, todas as doenças renais se pressupõe que existe uma alteração da vascularização, né? Então, o Doppler já foi usado para se avaliar, né? E tentar diagnosticar casos de obstrução, o diagnóstico de doenças renais agudas e crônicas, a monitoração de terapias
e prognóstico dessas doenças renais. Legal. Eu queria saber um pouquinho mais, é claro que você fez uma revisão de literatura lá com o seu mestrado, mas atualmente, o que a gente tem visto, o que é mais pesquisado nessa área de ultrassom Doppler na parte renal? O que as últimas pesquisas trazem aí de informação mais atualizada sobre esse tema? Então, eu vou aproveitar para introduzir aí o que eu fiz, que eu estudei no meu mestrado, para entrar nesse assunto. O meu tema, né, a minha tese de mestrado foi a avaliação, modo B, Doppler, pulsado e Color nas doenças renais crônicas, especificamente em felinos, né? A tentativa era de fazer um diagnóstico precoce dessas doenças renais, né, o que era bastante importante, né, para essa espécie, já que eles quase não demonstram sinais clínicos no início, né, dessa doença. Então, era de grande validade a gente ter esse diagnóstico precoce, né? Mas o que a gente observou é que realmente no início, né, no estágio 1, 2 dessa doença, a gente tem pouca alteração pelo Doppler colorido, pelo Doppler pulsado. A gente não encontrou quase alterações do índice de resistividade, né? E aí acho que é para onde caminham hoje as pesquisas, né? Que é realmente na ajuda da monitoração de terapias e do prognóstico. Então, o que a gente observa é que animais, né, que estão em tratamento, que estão respondendo, eles têm uma normalização do índice de resistividade, né? Então, isso é uma coisa importante para se monitorar pacientes nefropatas. Uma outra coisa é o prognóstico, né? Então, monitorar esses pacientes, né, quando há uma piora da resposta ao tratamento, quando há uma alteração do estágio 2 para 3, normalmente o índice de resistividade é importante para ter um prognóstico, né? Se o prognóstico caiu, se o prognóstico melhorou após o tratamento, né? Então, é importante essa monitoração do paciente nefropata. E existem estudos até que falam de uma primeira avaliação, assim que um paciente é diagnosticado como nefropata, essa primeira avaliação com índice de resistividade, né? Para já ter daí do início um prognóstico, né? Será que esse paciente é um paciente que vai responder bem, que tem um prognóstico bom ou não? Já é um paciente mais crítico, tem que ter um tratamento um tratamento diferente, enfim, mais intensivo para a doença, né? E é para onde caminham as pesquisas em humanos, né? Então, eles falam que índice de resistividade maior de 0,75, maior que 0,8, falam, né, direcionam esse paciente para um prognóstico pior, né? Pacientes que acabam indo para diálise, pacientes que acabam indo para morte, né? E existem outras pesquisas, né, de pacientes críticos em unidades de terapia intensiva, que tem bastante índice de doença renal aguda, né? Então, 50% dos pacientes críticos em UTI acabam desenvolvendo doença renal aguda, né? E aí é bastante importante também a mensuração desse índice de resistividade para saber se essa doença renal é transitória ou persistente, né? Porque aí o intensivista ele consegue direcionar o tratamento. Se é uma doença transitória, ele tem que fazer um tipo de tratamentos, né? Se essa doença é persistente, é completamente diferente. Então, eu acho que, em resumo, né, o índice de resistividade ele não é para ajudar no diagnóstico, né, no diagnóstico precoce, ele não é específico para isso, né, para determinar uma lesão renal. Mas ele é muito importante para determinar o prognóstico e a evolução da doença. Legal. Então, resumindo, o Doppler consegue trazer informações vasculares qualitativas, quantitativas, pensando na parte de Doppler renal, prognóstico e ainda direcionar o tratamento. Exatamente. É isso aí? Isso. Legal. Eu queria fazer mais uma última pergunta, que é assim, o nosso paciente veterinário ele não é muito colaborativo. Eu queria saber se isso influencia, na verdade, quais limitações a gente teria para desenvolver uma avaliação Doppler nos nossos pacientes. Como funciona na prática fazer um ultrassom com Doppler no paciente? O paciente tem que colaborar com o exame, né? O exame com Doppler ele é um pouco mais demorado, né? E a gente acaba precisando de uma colaboração um pouco maior, né? Então, o paciente que é tranquilo, que permanece em decúbito dorsal, com mais tranquilidade, o exame é possível, né? Infelizmente, em pacientes mais agitados, mais dispneicos, a limitação pode ficar bem prejudicada. Tá. E nesse mesmo assunto,
dá para sedar o paciente para fazer a ultrassom com Doppler? Existe influência do sedativo na hora da avaliação vascular? Depende de que órgão você quer avaliar, né? E qual o objetivo do exame. Então, vai precisar, nessa hora, saber o que você está procurando e saber se o sedativo pode ter alguma interferência. Legal. Tá bom. Bom, queria agradecer aqui a presença da Fernanda na nossa entrevista inaugural. Eu que agradeço. Foi um prazer realmente tê-la aqui, compartilhando um pouco do seu conhecimento aí muito profundo da parte de Doppler e de ultrassom com Doppler. Obrigado. Espero que vocês nos acompanhem nas próximas entrevistas e até a próxima. Até.